Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia para todos nós, você que está no templo, nos acompanha em casa. Vou tentar ser o mais breve possível. Abra sua Bíblia, ou acesse no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 6. Lucas 19, do 1 ao 6. Uma linda história, uma das lindas histórias contidas na palavra de Deus para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo palavras do Senhor. Eu, em particular, gosto muito dessa passagem de Zaqueu, porque essa passagem nos ensina muito sobre algumas regras, sobre alguns princípios que vêm de Deus para as nossas vidas. Eu posso dizer para os irmãos que esses últimos 12 dias tem sido um dos grandes dias que Deus já me concedeu nesses 44 anos de vida. Palavras de conforto, palavras de exortação, como o irmão Cláudio disse na parte final aqui do seu estudo, palavras de exortação, inclusive, que eu muitas recebi no meu coração como sendo de Deus. E Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, sobre alguns temas que eu gostaria de uma forma muito breve compartilhar com você nessa manhã. E o título que eu trago para essa reflexão, eu não chamo nem de mensagem, eu tenho fama de falar muito, mas eu vou tentar fazer uma reflexão. Vou tentar ser igual o pastor Alain, reflexão de 2 horas. Brincadeira, pastor. Mas eu vou tentar fazer uma reflexão breve nessa manhã com os irmãos. E o título que Deus, prefiro crer que foi Deus, trouxe ao meu coração para essa reflexão. Eu tratei um pouco desse tema com os adolescentes agora, nós conversamos um pouco sobre isso na classe da escola bíblica. Suba na árvore do recomeço. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. E sempre que eu penso em recomeço, eu sempre gosto de citar Isaías capítulo 1, verso 19. Esse não é o texto base da mensagem, é o texto de Lucas. Mas no meu entendimento, isso é particular, isso é meu. Ao falar de recomeço, eu gosto de citar Isaías 1,19, onde a palavra de Deus nos diz que, se quiseres, ninguém é obrigado. Se quiseres, é uma decisão, é uma escolha. Se quiseres e me ouvires, é o Senhor falando. Se você quiser, e se você ouvir o Senhor, o que vai acontecer? Nós iremos comer o melhor dessa terra. É o que Isaías, é o que Deus está dizendo aqui, por meio da boca do profeta Isaías. Mas a gente vai falar um pouco disso aqui um pouco mais para frente. Mas voltando ao texto de Lucas, essa é uma das passagens, irmãos, que muito me chamam a atenção na Bíblia. É uma passagem que fala a respeito da história de Zaqueu. E sempre que eu olho para a pessoa de Zaqueu, eu consigo enxergar na vida desse homem um homem faminto por Deus. Parece contraditório no primeiro momento.
por tudo aquilo que Zaqueu viveu, a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito dos feitos, da história de vida desse homem. Mas apenas nos 10 versículos, eu li apenas até o verso 6, mas dentro dos 10 versículos da fala do Senhor em relação, que narra a história, por meio do evangelista Lucas, que narra a história desse homem, Zaqueu que era judeu, dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como possa ter sido o passado, de como poderia estar a vida daquele homem, e talvez, não sei, quem sabe, do que ele veio a experimentar com o Senhor a partir daquele momento, porque a Bíblia não fala mais nada de como foi o futuro desse homem. Ponto final. Encerra-se no verso 10. E aí eu até citei algo com os adolescentes agora pela manhã, dizendo o seguinte: Jesus encerra essa história de Zaqueu no verso 10, quando Jesus vai colocar para nós uma fala que, no meu entendimento, que é o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, que no meu entendimento é um versículo que resume todos os 23 ou 24 capítulos de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Ministério de Jesus. O verso 10 resume todo o livro de Lucas. Então, quando eu olho para a história de Zaqueu, eu consigo ver na pessoa de Zaqueu, por incrível que pareça, um homem faminto por Deus. Tanto é que nos primeiros versículos de Lucas, a Bíblia nos fala desse homem. Mais interessante ainda, que Jesus, a palavra de Deus vai nos falar nos primeiros versículos. É interessante que a palavra vai narrar em primeiro momento a respeito da sua condição social. E logo após o texto vai dizer que ele desejou, ou seja, que ele procurou ver quem? Ver o Senhor que passava por ali. E esse relato contido na palavra de Deus a respeito de Zaqueu, meus irmãos, esse relato é mais um relato de um homem improvável, que foi atingido num determinado momento pela fome do Senhor. Por que improvável? Basta a gente olhar para a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ou seja, Zaqueu era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Parece algo também contraditório, porque ele era judeu, a serviço do Império Romano. Muito mal comparando e usando esse exemplo, eu quero citá-lo aqui também, eu também disse isso com os adolescentes na classe hoje pela manhã, muito mal comparando essa discrepância entre Zaqueu e os romanos, o Império Romano, era muito mal comparando como, por exemplo, a gente se deparar num culto de domingo à noite, com um grande homem de Deus, até então de Deus, renomado, autoconhecido no nosso meio cristão, subir aqui para pregar falando que o diabo é melhor do que Jesus. Como assim? É exatamente isso. É essa discrepância, é essa diferença de pensamento, de cultura, de ensinamento, que deveria existir entre Zaqueu e o Império Romano, porque ele era judeu. Mas diz a palavra do Senhor que Zaqueu era publicano. Ele era um cobrador de impostos a serviço de quem? Do Império Romano. Era um homem improvável. Era um homem improvável. E um cobrador de impostos naquela época, um publicano, ele era uma pessoa má vista ou mal vista pela sociedade. Principalmente por aquelas pessoas mais humildes, porque na grande maioria das vezes, um publicano era uma pessoa que oprimia as pessoas. Era uma pessoa que estava mais acostumada em receber do que dar. E aí o Fabrício me falou uma coisa agora de manhã que foi sensacional. Pessoas, geralmente a pessoa que não gosta de dar, Guilherme, é aquela pessoa que estende a mão para alguém de mão fechada. Quem não gosta de dar, pastor, estende a mão para alguém de mão fechada. E quem não gosta de dar, estende a mão para alguém de mão fechada, por consequência também não vai receber. Por quê? Porque sua mão está fechada. O Fabrício falou isso, eu achei interessante. E Zaqueu era esse tipo de pessoa. Zaqueu era esse tipo de homem. Os publicanos eram tidos como sendo pessoas inimigas do povo naquela época. Como eu disse, eram pessoas odiadas.
Por isso Zaqueu se tornou uma pessoa improvável. Por isso Zaqueu, ao olho dos santões de plantão na época, dos cristãos na época, era uma pessoa improvável. Porque ao olhar para aquela pessoa, muitos, talvez, dos próprios judeus, da sua própria comunidade, quem sabe, talvez, não sei quem sabe, alguém da sua própria família, poderia olhar para ele e falar, esse camarada aí não tem jeito com ele não. Já era, é inferno e ponto final. Mas até isso, essa história de Zaqueu nos orienta a ter cuidado no que diz respeito à acusação, aquilo que o irmão Cláudio também falou aqui na sua ministração final do estudo. E a gente tem um coração aberto para ajudar, não para acusar, não para apontar dedos, como muitas pessoas com certeza fizeram para esse homem. Porque quem julga tem que tomar cuidado com aquele que está julgando. Porque o que julga um dia pode chegar no inferno e não encontrar o julgando lá. E aí, como é que fica? Então essa história de Zaqueu também nos ensina sobre esses princípios bíblicos, princípios que vêm de Deus para as nossas vidas. Só que olhando para a história de Zaqueu, ao mesmo tempo entendendo que Zaqueu foi um homem cheio da fome de Deus, e que paralelo isso também era um homem improvável, essa mesma palavra vai nos ensinar algo. Deus escolhe os imperfeitos, como eu e como você, como escolheu Zaqueu. Isso aqui é sinal da manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Manifestação essa que também esteve sobre a vida desse homem. Manifestação essa que tem estado sobre a minha vida, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Então essa palavra também nos ensina que Deus escolhe os imperfeitos, para quê? Para realizar a sua vontade, que é totalmente perfeita. Com isso, então, o Senhor escolhe quem? Zaqueu, um improvável, desacreditado, desprezado por muitos, que não seria ou que não era digno, talvez, de confiança naquele tempo. Para quê? Para que através dessa pessoa, nessa pessoa, através dessa vida, desse contexto, o Senhor então realizasse o seu milagre de quê? De salvação. Porém, meus irmãos, em um determinado momento, como eu dizia, houve no coração de Zaqueu um desejo por saber mais quem era Jesus. E nós também conversávamos de manhã a respeito disso. Zaqueu talvez poderia, porque a Bíblia também não fala, Zaqueu talvez poderia ser aquela pessoa que não conhecia, e tudo leva a crer que não conhecia Jesus na intimidade, não sabia dos feitos, ou talvez tinha ouvido algo a respeito de Jesus, escutado algo, algum milagre, enfim, talvez ele poderia em algum momento da sua vida ter escutado alguma coisa em relação ao Senhor, até o momento em que ele se depara ao ficar sabendo que o Senhor iria passar ali próximo, onde ele estava. Então ele toma a atitude que teve, de correr e subir numa árvore. Porém, em determinado momento da sua vida, houve esse desejo no coração de Zaqueu, por saber mais sobre o Senhor. Eu também não sei, e a Bíblia também não fala como esse desejo brotou no coração dele. Mas se nós conseguimos olhar para esse texto com um olhar de fé e de entendimento, como ele deve ser feito, nós vamos entender que, com toda certeza, o que tocou no coração de Zaqueu foi o Espírito Santo de Deus. Porque pela sua própria natureza era impossível. Pelas suas próprias práticas era impossível aquele homem tomar a decisão que ele tomou. E detalhe, Zaqueu ele não queria naquele momento um encontro com uma religião da sua época, porque tinha muitas. Existiam os próprios religiosos, doutores da lei, ele era judeu. Zaqueu não queria nenhum tipo de encontro, nenhum tipo de manifestação com as religiões da sua época. Mas num determinado momento da sua vida, momento esse que foi sendo redundante, sendo determinante para ele, Zaqueu teve o desejo de simplesmente ver. Ele não pensou mais nada, ele não desejou mais nada a não ser ver Jesus que iria passar por aí. E aí, lendo e refletindo também na história de Zaqueu, como eu disse no início, algumas coisas me vieram ao coração por esses dias. Porque essa história de Zaqueu, meus irmãos, tem muito a nos ensinar também no que diz respeito a andar com Deus. E aí eu aprendo, sexta-feira eu até falei sobre isso na fábrica também, eu aprendo e tenho aprendido, e glória a Deus por isso. Não é difícil andar com Deus. Eu não quero falar aqui do que é exigido para isso, não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Não é difícil andar com Deus.
Difícil, queridos, é viver debaixo dos pés de Satanás. Isso sim é difícil. Não é difícil andar com Deus e inclusive obedecê-lo. Não é difícil andar com Deus e também obedecê-lo. Difícil é fazer isso se a gente não tiver sobre a nossa vida a ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só age sobre aquele e aquela que tiver o seu coração aberto para esse agir. Então eu não vejo dificuldade nisso. E Zaqueu começa a sua caminhada de mudança. Zaqueu começa a sua caminhada de entendimento disso, quando ele toma a decisão de subir numa árvore para ver o Senhor passar, mesmo que conscientemente ele não tivesse plena consciência da sua decisão interior. Mas ele foi, ele teve uma atitude. E atitude é um dos princípios básicos para quem deseja recomeçar. Suba na árvore do recomeço. Essa atitude Zaqueu teve. Eu não sei o tamanho daquela árvore. Eu sei o tamanho de Zaqueu. O verso 3 aqui vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. E aí no início eu fiz uma citação de Isaías capítulo 1, verso 19, quando a palavra de Deus fala para nós a respeito do querer, do desejar, do ter atitude. São princípios. Eu sempre falo de condição e promessa. Aqui não foge a regra. Zaqueu, num determinado momento, desejou, ele quis. Então ele teve uma atitude, ele foi, ele subiu numa árvore. E eu não sei o tamanho dessa árvore, eu sei o tamanho de Zaqueu, que era um homem de pequena estatura. E até sobre a estatura de Zaqueu, a gente poderia aplicar nessa manhã como exemplos que a palavra de Deus nos aplica, traz para nós, no que diz respeito a recomeço, porque todos nós somos pequenos, falhos. Mas que devemos ter dentro de nós esse querer, esse desejar, por ouvir de Deus, por aprender de Deus, por querer andar com Deus. E se necessário for recomeçar, mas eu vou falar sobre isso ainda. Então esse querer que brotou no coração de Zaqueu, esse querer gerou uma fome no coração de Zaqueu, e essa fome fez com que Zaqueu subisse naquela árvore. Isso porque, queridos, Deus gera em nós o querer e também a capacidade de realizar. Mas para isso a gente precisa querer. Para isso a gente precisa se mover. Porque Deus gera esse desejo no nosso coração. Acredito que foi o que ele gerou no coração de Zaqueu. Como eu disse, obra do Espírito Santo. Zaqueu, em um determinado momento, quis. Só que o efetuar precisou de uma atitude. Ele não apenas ficou no querer, ele teve uma atitude. Ele foi, ele subiu naquela árvore e desejou avistar o Senhor. E você quer ver algo mais interessante ainda? A minha versão bíblica, que é João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, edição de 1995, diz que ele subiu numa figueira brava. Outras versões aí vão falar figueira apenas. Uma outra versão, que é a mais aproximada do original, inclusive, do hebraico, vai falar sicômoro. A palavra de Deus diz isso. Aqui eu achei outra coisa interessante. A árvore que Zaqueu subiu se chama, na verdade, sicômoro, em hebraico, shikmá. Hebraico, shikmá. Eu fiz questão de pesquisar sobre isso. E é interessante que um dos significados de sicômoro é recomeço, no hebraico original. O interessante é isso. Olha que coisa interessante, Zaqueu tem a decisão de subir numa árvore, ao qual tinha um dos seus nomes, trazia o significado como sendo recomeço. Então não foi à toa. Não foi à toa. Aqui fica provado para mim que, de fato, o que gerou a fome no coração de Zaqueu por subir naquela árvore para ver Jesus foi a ação do Espírito Santo de Deus. E talvez, queridos, você em algum momento da sua vida já precisou recomeçar algo em sua vida, como eu. Talvez você já esteve diante de uma situação como essa, não sei. Eu estou recomeçando. E o recomeço muitas das vezes não é fácil. Nós conversávamos também sobre isso agora de manhã. O recomeço muitas das vezes não é fácil. Principalmente em algumas áreas das nossas vidas. E eu louvo a Deus pelas palavras de exortação que eu ouvi. O
recomeço nunca é fácil. E como eu dizia, talvez em algum momento da sua vida você precisou recomeçar algo. Se você já viveu, ou se você está vivendo essa experiência, talvez você vai entender o que eu estou querendo te dizer nessa manhã. Porque o recomeço exige muito esforço da nossa parte. E o nível de esforço vai depender daquilo que você se propôs a recomeçar. Então nada é fácil. Nada é fácil. No entanto, eu posso afirmar para você nessa manhã, meus queridos, que sem esforço não haverá nenhum recomeço. Se Zaqueu não tivesse tomado a decisão que tomou, se Zaqueu não tivesse se esforçado, e detalhe, uma figueira brava, um sicômoro, não é tão fácil de se subir quanto se parece, porque os galhos são muito juntos. Se ele não tivesse se esforçado, por ser um homem de pequena estatura, para subir, porque uma multidão cercava o Senhor. E até isso também a palavra de Deus me ensina. Não queira ser apenas mais um na multidão. Se esforce por fazer a diferença, para ser aquela que vai atrair a presença de Deus para a sua vida. O olhar de Deus para a sua vida. E a gente tem que se esforçar, porque muitas das vezes a gente se vê cercado de problemas. Só que esses dias também eu aprendi algo. Problemas não vão entrar na eternidade. Os problemas, eles não vão entrar na eternidade. Por isso os problemas precisam ser encarados, por isso os problemas precisam ser confrontados, precisam ser resolvidos. Eu tenho espelho em casa, vários. Até porque eu tenho uma esposa vaidosa, né? Vaidade até onde eu sei, dependendo do grau, não é pecado. Só Jesus na causa. E quando eu olho para algumas pessoas, presta atenção no que eu disse, tá? Eu disse que eu tenho espelho em casa, eu estou falando de mim. Quando eu olho para algumas pessoas, muitas das vezes, porque pela graça e misericórdia do Senhor, mesmo sendo falho, pecador, como todos nós aqui, Deus me concede graça, Deus me concede misericórdia. De hora ou outra sentar com alguém, de conversar, de bater um papo, de trocar ideias, de ouvir problemas, de chorar junto, de rir junto. Enfim, eu louvo ao Senhor por isso. Mas, quando eu olho para algumas pessoas, queridos, a impressão que eu tenho muitas das vezes é que essas mesmas pessoas acreditam que alguns problemas na sua vida não precisam ser resolvidos porque o tempo vai cuidar das coisas. O tempo não resolve problema, meus irmãos. Isso é mentira. O tempo não resolve problema nenhum, o tempo não resolve problema de ninguém. Sabe o que resolve problemas? Humildade, coragem, atitudes. Isso sim resolve problemas. Zaqueu fez isso. Zaqueu foi humilde para abrir mão da sua condição, descer do pedestal, e ele já era baixinho. Zaqueu teve um coração humilde. Zaqueu viveu essa experiência. Você precisará enfrentar seus problemas. Tem muita gente que precisa enfrentar, ser confrontado com o reino de Deus. Ter, inclusive, o seu estilo de vida mundano confrontado pela palavra para que haja mudança. Se agarre nessa árvore com unhas e dentes. E se for preciso, recomece sua vida com Jesus, seja em que área for. Seja em que área for. O recomeço, ele é possível, ele está ao alcance de cada um de nós. E diante da fome que Zaqueu estava para saber quem era Jesus, e do esforço em subir na árvore do recomeço, Jesus encontra Zaqueu antes de Zaqueu encontrá-lo, e aqui começa o maravilhoso ensinamento dessa história. A atitude de Zaqueu atraiu os olhos do Senhor. Então, antes de Zaqueu encontrar-se com o Senhor já havia se encontrado com Zaqueu. E o recomeço, a árvore, a atitude, foi o combustível para que isso acontecesse de fato. Literalmente, olhos nos olhos, um sentado ao lado do outro, em meio a uma mesa, comendo. Porque o texto vai dizer que aconteceu um jantar, dependendo da versão. Jesus convida Zaqueu para um jantar, a casa não era dele, até aquele momento. Jesus convida Zaqueu para um jantar. Antes de Zaqueu convidá-lo, sabe o que eu aprendo com isso também?
Não são as nossas palavras que vão trazer Jesus para dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, são as nossas atitudes. É a atitude, a decisão de se tomar, de subir na árvore do recomeço, olhar para o Senhor, Ele olhar para você. E Ele te convidar, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou dormir, eu vou cear, eu vou morar, eu vou fazer. É dessa forma que funciona. Zaqueu também viveu a experiência. De todas aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, porque tinha uma multidão ao lado dele, por que Jesus escolhe Zaqueu? Por que logo Zaqueu? Por que um homem improvável? Por que um homem imperfeito? Por que um homem explorador? A palavra de Deus diz que ele era chefe dos publicanos e homem rico. Com toda certeza, não sei quem sabe. Talvez muitas das partes da riqueza de Zaqueu tenham sido adquiridas por meio da opressão. Por que Jesus escolhe esse homem? Porque Zaqueu era rico? Não. Porque Zaqueu subiu na árvore do recomeço. Porque Jesus olhou a verdadeira intenção do coração daquele homem. Quando você se arrepende, meu irmão, quando eu me arrependo, e a gente toma a decisão de subir na árvore do recomeço, nós atraímos a atenção de Deus para nós. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Não apenas a atenção, mas a presença de Deus. Quando nós tomamos a decisão de subir na árvore do recomeço, eu apenas não chamo a atenção do Senhor para mim, mas eu atraio a presença dEle para a minha casa, para a minha vida. Isso também aconteceu com Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, porque Jesus amou Zaqueu com amor incondicional. Jesus entra na casa de Zaqueu não para usar de um dedo acusador, para mostrar para Zaqueu todos os erros que ele havia cometido até ali. Já deixou de ser uma pequena reflexão. Mas Jesus olha para a vida de Zaqueu com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de amor, com um amor incondicional. Quer entender o tamanho e a profundidade desse amor? João capítulo 3, verso 16. Ali está a explicação desse amor que esteve sobre a vida de Zaqueu. E aí mais uma das coisas que aconteceu comigo e tem acontecido, e glória a Deus por isso. Esse amor de Deus é tão grande, foi tão grande por Zaqueu, que esse amor constrange. Esse amor nos constrange, ao ponto de nos fazer parar e rever a nossa própria vida. Eu preciso subir na árvore do recomeço. Isso não é vergonha não, irmãos. Vergonha, como eu disse lá atrás, e aí eu me referi à vergonha, não à facilidade em si. Vergonha é permanecer debaixo dos pés de Satanás, sendo oprimido em algumas áreas. Isso é vergonha. Por não ter coragem de se abrir, por não querer se abrir, achando que o tempo vai resolver as coisas. Não é assim que funciona. Muitas das vezes se faz necessário a gente parar, fazer um exame, um autoexame de consciência. Espiritual até, se for o caso, porque uma coisa está ligada na outra. Rever aquilo que eu preciso consertar na minha vida. Eu tenho a língua grande, eu gosto de falar do outro, eu gosto de apontar o dedo do outro. Eu me olho no espelho para falar do outro. Para falar da Josi, é fácil falar da Josi. A Josi é grande, né? Será que para falar da Josi eu faço um autoexame de mim antes? É tudo isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus, num primeiro momento, simplesmente amou. Entrou na casa de Zaqueu e correspondeu à fome daquele homem. E essa fome, caminhando para encerrar, essa fome gerou mudança, não apenas no coração de Zaqueu, mas essa fome gerou mudança na vida daquele homem, ao ponto de no verso 8, eu não li, mas no verso 8, Zaqueu diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Pela lei mosaica daquela época, alguém que cometia alguma infração, crime, que fosse passível de restituição, fosse ela financeira, física, não importa. Alguém que cometesse alguma contradição com a palavra e que tivesse que restituir alguém de algo, pela lei mosaica,
deveria ser 20% ou 2 vezes mais, algo do tipo. Zaqueu se auto-reconhece, ele é constrangido pelo amor de Deus, ao ponto dele duplicar. E ele diz que ele vai restituir 4 vezes mais. Olha que interessante. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Dar, isso que eu achei a fala do Fabrício Nunes sensacional, dar era uma experiência nova para Zaqueu. Dar estava sendo uma experiência nova para Zaqueu, pois como um cobrador de impostos, ele só se interessava em quê? Em receber, e extorquindo as pessoas. Como sempre digo e aprendo, e aprendi isso com a palavra de Deus, não existe mudança de peso se não houver mudança de comportamento. E Zaqueu experimentou essa mudança. Continue, irmãos, continue andando com Jesus, continue caminhando com Ele. Eu creio que nessa geração, eu tenho falado isso para os nossos jovens, eu tenho falado isso para os nossos adolescentes, eu creio que nessa geração, Deus tem levantado uma geração faminta pela presença dEle. E para a honra e glória do Senhor, isso tem acontecido no meio de nós. Eu louvo o Senhor por isso. Há um poder, Glaucio, se vocês quiserem vir, há um poder em ser faminto pela presença de Deus. Há um poder em ser faminto pela pessoa de Jesus. Que possamos, irmãos, verdadeiramente nos tornarmos pessoas famintas por Deus. Não apenas de palavras, como esse texto ensina, mas de atitudes. Certo dia, eu conversando com a Thaís, que a gente é vizinho de muro lá em casa. O galo canta do Jansen, acorda nós aqui. A Thaís canta lá e não acorda nós aqui. A Teté sente falta quando a Thaís não está em casa, porque é um silêncio ensurdecedor. Mas brincadeiras à parte, minha irmã. A gente conversava um dia desse, semana passada, retrasado, não sei. E diante do olho do furacão que a gente estava ali naquele momento, eu falei, Thaís, como são as coisas? Às vezes a gente prega. E quando vem, a gente esquece de botar em prática. Você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Para quem não conhece, vocês não pertencem ao mundo da Marvel. Entendeu, adolescentes? Deus quer usar você do jeito que você está. Mas não se faça de forte, não. Se quebranta. Doeu para eu fazer isso. Está doendo. Mas Deus está no controle. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por cada palavra de exortação que eu recebi. Do meu pastor, principalmente. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida na minha vida hoje. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Aprenda isso. Zaqueu aprendeu isso. Zaqueu colocou isso em prática. Também não encerre e não perca de vista na sua vida a árvore do recomeço. Se for necessário, suba nela. Talvez você esteja precisando subir nela novamente. Eu não sei. Ou talvez, quem sabe, você irá precisar subir nela no futuro. Eu acredito que você me entendeu. Amém? Mas que você faça a escolha certa. Jamais se esqueça de algo. E aqui eu encerro. Jamais se esqueça de algo. O corpo de Cristo, que somos nós, não é formado de pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito. O corpo de Cristo não é formado por pessoas perfeitas, mas de pessoas famintas. Eu me tornei faminto. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.